todos os corações presentes. O texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4 nos diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nos é motivo de alegria estar aqui presente para poder adorar a Deus e glorificar o seu santo nome em comunhão com os irmãos, mesmo que em dia de chuva, que o clima fica um pouco triste, fica difícil de sair de casa, mas glória a Deus por todas as coisas, pois a terra também anseia pelas águas que a gente enfrenta uma estiagem muito grande, não somente aqui, mas nos outros lugares. E infelizmente, né, essa quantidade de água muitas vezes não é suportada por nós, acaba inundando cidades e ceifando vidas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas e nós damos glórias a Ele por tudo. Então, para que o nosso culto esteja iniciando, vou fazer uma oração para que Deus esteja fazendo-se presente nos atos do nosso culto, pois de nada valeria se viéssemos cultuá-lo e o anfitrião da festa não estivesse presente. Então, oremos ao nosso Deus. Pai nosso, te agradecemos pela sua presença, Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Por favor, Pai, esteja conosco nesse momento de culto, Pai, nos permita sentir a sua presença, Pai, nos permita também glorificar a Ti, e que muito mais que isso, Pai, que nossos corações sejam transbordando, Pai, que sejam cheios da sua glória, Pai, pois onde o pecado abunda, a graça superabunda, Deus. Então, por favor, Deus, esteja conosco, faça-se presente no nosso culto, Pai, esteja presente no nosso coração, que os nossos lábios profiram apenas palavras de glória, Pai, que tudo aquilo que nossa boca proferir, Pai, que seja fruto do nosso coração, Pai. Não permita que nós falemos e cantemos música aqui, que o nosso coração nós não pratiquemos, Pai. Então, por favor, Deus, seja conosco e, por favor, Pai, ouça essa oração, pois eu faço o nome do Seu Filho Jesus, Pai, com muito agradecido. Amém. Gostaria de pedir que os irmãos estivessem colocando de pé, para que a gente já iniciasse o nosso culto adorando a Deus com louvor. Se chama Reina em Mim.
formoso és. É um corinho bastante conhecido, faz parte já da vida da igreja, então os irmãos sentem vontade em louvar a Deus conosco. Estava só esperando essa confirmação. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. A igreja pode se assentar, por favor. Depois a gente levanta de novo. Vamos fazer uma ginástica espiritual. Mas, irmãos, vamos conversar mais um pouquinho sobre aquele exercício diário que a gente sempre fala, que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E se a gente pesquisar, qual o significado dessa palavrinha misericórdia, já que a palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, elas afirmam com absoluta certeza, que as misericórdias do Senhor, no plural, são a causa de não sermos consumidos.
E aí a palavra misericórdia, né, literalmente significa se compadecer da miséria do outro. Né? A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Né? João Batista, né, quando ele foi indagado pelas pessoas se ele era o Cristo, ele falou: não, eu não sou o Cristo. Né? Ele falou: importa que ele cresça e diminua eu. Nós sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor Jesus, totalmente dependentes da sua graça, da sua misericórdia, da sua infinita bondade sobre a nossa vida. Mas a gente sabe que a graça dele, a misericórdia dele, o favor imerecido dele se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Né? Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se hoje a Bíblia fala que com o sacrifício do Senhor Jesus o véu se rasgou, hoje nós temos livre acesso ao nosso Deus. Hoje nós podemos conversar com Deus, podemos orar, podemos louvar a Deus, podemos buscar a Deus sem depender de ter um intermediário que faça isso por nós, como era lá no Velho Testamento, onde o povo não tinha esse direito, né? Só o sacerdote tinha esse direito. Então a Bíblia fala que o véu se rasgou, né? O próprio Senhor Jesus afirma, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? A não ser por Ele, ninguém pode se achegar até o Pai. Então a gente sabe que hoje nós temos o grande privilégio de ter essa intimidade com Deus, de ter essa convivência diária com Ele, né? E João fala, né, João, primeira epístola de João 1:9, né, João fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Né? Nós sabemos que somos pecadores, sabemos que somos totalmente dependentes da graça e da bondade de Deus. Né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, talvez uma das histórias mais bonitas da Bíblia, de intimidade com Deus. Né? Davi era um adorador por excelência. Davi, né, adorava Deus constantemente, não é à toa que ele é o maior salmista que nós temos. Né? E Davi fala que, né, em pecado me concebeu minha mãe, né? Nasci em iniquidade. Então a gente sabe que nós temos uma natureza pecaminosa que não há como negar. Mas a gente sabe que nós temos um Deus poderoso, né? Um Deus que deu o seu único filho, né, para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário. Né? E Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Então, pelo sacrifício dele, pela morte e ressurreição dele, né, que nós temos o nosso pecado perdoado. Né? O sangue do Cordeiro é que nos lava, que nos redime, que nos purifica de todo o pecado. Né? Então, quando João fala, né, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Né? A Bíblia fala que Deus, mesmo a gente permanecendo infiel para com Ele, Ele permanece fiel para conosco, né? nos oferecendo o seu perdão, a sua graça, a sua bondade diariamente. E João fala fiel e justo, né? Mas a Escritura nos ensina que nós fomos justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Né? O Senhor Jesus se fez justiça por nós, o Senhor Jesus se fez sacrifício por nós. Né? Deus, né, derramou a sua ira sobre ele, para que eu e você fôssemos perdoados. Então, a nossa vitória está em Cristo Jesus, a nossa esperança está nele, o nosso perdão vem dele. Né? Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele vive e reina eternamente. Então, nós, como servos de Deus, nós devemos, né, diariamente reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, né? Pedimos perdão ao nosso Deus pelos nossos pecados, clamar a Deus mesmo, ter um coração quebrantado, um coração humilde na presença dele, clamar a Deus pela presença manifesta dele na nossa vida. Né? Nós devemos procurar ter uma vida de intimidade diária com o nosso Deus, sabendo que ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. Né? Tiago também, ele faz uma citação muito interessante a respeito desse assunto. Ele fala, Tiago 4:8, capítulo 4, versículo 8. Tiago diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, né, inconstantes, né, limpai o coração. Então, Tiago nos ensina que nós devemos nos achegar a Deus, né, e Ele se achegará a nós. Né? Mas para isso é necessário purificar as mãos. Né? Josué também, Josué 3, versículo 5, né?
a Bíblia diz o seguinte: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a gente percebe que existe um processo aí, né? Você vai se quebrantar na presença do Senhor, você vai se humilhar na presença dele, você vai pedir perdão a ele pelos seus pecados. Ele é fiel e justo para te perdoar, né? Mas além disso, nós temos que viver uma vida, né, de santidade diante do nosso Deus. Por isso que Josué fala: santificai-vos. Por isso que Tiago fala: limpai as vossas mãos, né? A gente lembra que o Senhor Jesus, na Bíblia, quando ele operava um milagre, ele não só resolvia o problema físico daquela pessoa, mas ele estava muito mais importado com o lado espiritual daquela pessoa. A gente lembra naquela passagem daquela mulher adúltera, que os homens queriam apedrejá-la, né? E o Senhor fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens tiveram que se retirar envergonhados, né? Porque ninguém é digno de julgar um ao outro, né? E aí quando o Senhor Jesus vira para aquela mulher, ele fala: mulher, cadê teus acusadores? Não havia mais nenhum, né? E o que ele diz para aquela mulher? Os teus pecados foram perdoados, vai e não peques mais. Então existe um processo aí. Você vai buscar Deus, você vai clamar a Ele pela graça, misericórdia, pelo perdão dele. Ele vai te perdoar, mas a partir do momento que Ele te perdoou, que Ele te regenerou, Jesus fala: vai e não peques mais. Paulo fala que nós devemos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. E isso custou um alto preço para Ele. Então existe um processo aí. A gente sabe que o pecado na vida do cristão, ele deve ser um acidente, não uma prática. Porque nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso que toda vez que Jesus operava um milagre, ele não só cuidava da parte física daquela pessoa, mas também da parte espiritual. Por isso que ele dizia: os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Essa era a ordem. Então você tem que procurar ter uma intimidade com o seu Senhor. Você tem que procurar viver uma vida de santidade diante dele, porque a palavra também afirma que sem santidade ninguém verá a Deus. Então que nós possamos fazer esse exercício diário na nossa vida, que nós possamos nos esforçar, buscar a Deus, procurar ter uma intimidade com Ele, né? Pedindo perdão pelos nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas nós também, né, que nós venhamos nos esforçar para fazer a nossa parte, para a gente não mais viver na prática do pecado. Por isso que Jesus disse: vai e não peques mais. Ele te perdoou, Ele te limpou, Ele te purificou. Agora cabe a você lutar para ter uma vida de santidade na presença dEle. É isso que Deus espera de nós. A gente sabe que plenamente santos seremos só na glória, mas a gente sabe que aqui na terra é possível a gente melhorar um pouquinho mais, dia a dia. É possível a gente crescer na presença de Deus um pouquinho mais, dia a dia, né? Mas para isso é necessário que a gente venha se humilhar na presença dEle, que a gente venha buscar Ele, que a gente tenha um coração quebrantado, um coração contrito na presença dEle, para que Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, venha nos abençoar, né? Então, eu pediria agora que o nosso irmão Lucílio, né? Primeiro a igreja vai fazer um momento de oração silenciosa, onde nós vamos clamar a Deus pelo seu perdão, sabendo que Ele já nos perdoou, né? A Bíblia fala que quando você ora uma coisa a Deus, você deve orar como se aquele fato já tivesse acontecido, e assim será feito, né? Você tem que pôr em prática a sua fé diante de Deus, né? Então a igreja terá um momento de oração silenciosa, e depois o nosso irmão Lucílio estará fazendo um momento de oração audível ao nosso Deus. Oremos.
assim, para aprender mais da tua palavra, Pai. Abençoa também, Deus, se puder estar aqui, não tem contra ele, Deus abençoando. Abençoa também o Júnior também, está na frente desse trabalho, Deus abençoando cada vez mais e mais, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Cada irmão que está aqui na tua casa, Pai. Seja, Pai, abençoado, seu Deus, por tudo, Pai, esforçar, seu Deus está aqui na tua casa. E também o Deus que honrar, também o Deus que eu peço, Pai. Também por esse dia novo de Deus, o nome feliz, Deus, para cada família, para cada irmão de Deus, também que estão viajando, o João, Deus, que abençoe o pastor Pedro, que abençoe também a igreja da Porto Real, da Lição. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E feliz Ano Novo. Amém? Amém. Glória a Deus. Estaremos entoando agora um louvor chamado Abraça-me, que a igreja já conhece. Se não quiser, pode continuar sentados, mas com o coração muito constrito e focado exatamente naquilo que a letra diz.
Irmãos, desculpem que deu um problema no violão aqui, eu tive que mudar. Vamos ver se as outras músicas saem aqui. Gostaria de que os irmãos estivessem abrindo as Bíblias ou acompanhando no slide para a gente, por favor. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Leamos. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dar será nele como uma fonte a jorrada para a vida eterna. Então, meus irmãos, a gente sempre tem o costume de já entender ou de já imaginar que Jesus é o rio da vida e cantamos isso em vários louvores, mas nós poucas vezes levamos esse texto com a devida profundidade que ele deve ser levado, pois nós acabamos buscando saciar nossa sede, nossas vontades em tantas outras coisas, mas nunca no Cristo, nunca no Pai, e acabamos nos frustrando e voltamos a ter sede. Mas a palavra já nos afirma, através do apóstolo João, com muita convicção e certeza, que enquanto nós não estivermos bebendo da água da vida, não adianta, a gente vai sempre voltar a ter que caçar outras coisas para satisfazer esses desejos e essas vontades, porque a sede sempre continuará. A música que nós iremos cantar agora, ela fala justamente disso, que é um rio que corre do trono de Deus. Então, que você se coloque de pé, é uma música bem animadinha, que você possa adorar o Senhor com palmas, do seu jeito, sinta-se à vontade para adorar como preferir, mas cante ao Senhor junto conosco. Amém?
Os irmãos podem se sentar, fiquem à vontade. No momento de dízimo, nós já estamos habituados com os textos, com as mensagens, com as ideias. Já nos ficou claro que o dízimo é uma ordenança de Deus, de que não é nada penoso, mas deve nos ser um motivo de alegria, pois o Senhor já nos fornece o alimento, nos fornece o pão de cada dia. Então, o mínimo que deveríamos fazer em forma de gratidão seria devolver a Ele uma pequena parte de tudo aquilo que Ele nos dá. Então, o dízimo, como já conversado outras vezes, não é apenas a questão financeira, mas devolver também uma porcentagem do nosso tempo, de nossa disposição, de nossa saúde para coisas do reino. Pelo menos 10%. Deus coloca essa porcentagem para que a gente tenha pelo menos um parâmetro do mínimo a ser feito, sabe? Deus não quer apenas seu 10%, mas o mínimo seria os 10%, que ao trazer o dízimo e a oferta aqui na frente, e a cesta do amor também estaria por doar algum alimento, você venha com alegria de coração, com singeleza, pureza, que não seja um fardo, sabe? Porque o jugo do Senhor é leve, o seu fardo é igualmente leve. Então, que você possa se sentir feliz ao estar trazendo aqui a sua contribuição, seja ela em forma de dinheiro, em forma de adoração, no momento dos cânticos, mas que você entregue ao Senhor agora os 10% semanais ou diários que você ainda não entregou, e adora o Senhor juntamente conosco de uma maneira muito feliz. Estamos cantando a música Banquete, que também já é bem conhecida dos irmãos da igreja.
Diácono Nilo, restaurando pelos dízimos e ofertas. Pedimos que eu esteja abençoando todos os irmãos dessa igreja, todas as famílias dessa igreja. Abençoando, Pai, os irmãos que estão aqui. Abençoando, Pai, os irmãos que precisam de um porta de emprego. Os irmãos que têm problemas de enfermidade. Estou te abençoando cada um deles segundo a tua vontade, Pai. E obrigado, Senhor, pelo dízimo, pelas ofertas. E tudo que você está feito para esses recursos, Pai, você está feito para onde melhor o seu compromisso. Essa é a minha oração, agora agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos do louvor também podem ficar à vontade de se sentar. E. Meus irmãos, graça e paz de Deus a todos, novamente. Hoje a gente foi pego por um imprevisto. Já agora no período da tarde, o Júnior me ligou, aí eu não ouvi a ligação, aí ele ligou para a Sabrina. A Sabrina conseguiu atender, tomado pelo improvável novamente, pois aconteceu um imprevisto com o irmão João, que viria pregar. Já pregou aqui outras vezes, o irmão já o conhece, e por motivo de viagem ele acabou não conseguindo vir. Então fomos pegos de surpresa e tive que preparar uma mensagem às pressas, mas o Senhor, graças a Deus, nos abençoou e a sua obra e o seu trabalho não para de maneira alguma. E já tendo como princípio o improvável, as incertezas, ao orar à tarde, me veio uma seguinte pergunta na cabeça: e se? E se? Pois nós, enquanto humanos, temos sempre em nossa mente a certeza de todas as coisas, já temos bem definidos e estruturados nossos passos para o futuro, nós nunca contamos com o improvável, o imprevisto. A gente acaba tendo muitas certezas e achando que tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós pensamos, virão a acontecer exatamente como nós queremos. E durante essa semana foi muito interessante, pois em uma das conversas que eu estava tendo com o André lá no trabalho, a gente conversava com um outro rapaz que ali eu tive algumas indagações, algumas dúvidas, e aquilo fomentou muito a minha mente. Eu nem passava pela minha cabeça que viria a ter que fazer a mensagem hoje. Mas durante uma de nossas conversas lá, a gente abordou o seguinte tema: se todos de fato eram filhos de Deus ou não. E ele afirmava com muita certeza e com muita convicção de que todos eram filhos de Deus. E eu e o André tentávamos de todo modo apresentar dentro da palavra de Deus que não, nem todos eram filhos de Deus. Tanto que o próprio apóstolo João fala que, como nós vivemos sob o jugo do pecado, somos filhos do diabo. E nós tentávamos apresentar com diversos textos bíblicos, com diversas comprovações de que aquilo não era uma verdade. Porém, uma fala dele
me causou uma dúvida muito grande. Eu até fiquei um pouco sem fala. Porque ao a gente falar do cristianismo e do ser cristão, que nós devemos ter a Bíblia como base. E ao ser confrontado com essa verdade, ele falou o seguinte: não, a Bíblia diz isso, mas para mim todos são filhos de Deus. Quando a gente se deparou com essa situação, eu não sei o André, mas eu fiquei assim porque me foi uma surpresa. Pois enquanto cristão, a última coisa que eu esperaria ouvir ali é de que a Bíblia não é uma verdade suficiente para afirmar algo. E se a Bíblia diz que não são filhos, não são filhos. E se essa verdade dele se tornar algo constante, me ficou uma dúvida, porque ali eu fui pego totalmente pelo imprevisto e pelo improvável. Pois ao apresentar a Bíblia para um cristão, já é rotineiro, ou o que a gente espera é que esse cristão confie e acredite que a palavra de Deus é verdade. Então ali naquele momento fui pego pelo imprevisto, porque a partir do momento que você está tendo uma conversa que está sendo bem produtiva entre cristãos e a Bíblia deixa de ser a verdade, qual argumento você vai utilizar para apresentar uma verdade? E aquilo ali, o imprevisto, acabou me tomando, pois não sabia para onde ir, quais argumentos usar, pois se você está conversando com um cristão cujo qual a Bíblia não é a única verdade, fica difícil. Então, o improvável aconteceu, e o imprevisto aconteceu. E hoje, novamente, o imprevisto acontece. O irmão que estaria pregando não pôde vir. E quando o Júnior me falou, já eram umas 3 horas mais ou menos da tarde. Aí eu fiquei assim, para onde que a gente vai? Meu Deus, como que vamos conduzir a mensagem assim tão em cima da hora? O que será que o Senhor vai querer trabalhar em nossos corações? E o imprevisto aconteceu mais uma vez. Então, a gente tem algumas passagens bíblicas bem interessantes sobre o imprevisto. Eu gostaria de começar lendo por Eclesiastes 9, 11. A tradução que eu estou utilizando aqui é diferente, tá? Então pode ser que ali na apresentação do slide esteja diferente. A palavra diz assim: eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer, e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião, pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha, ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. E em outra passagem, também de Eclesiastes 8, versículo 7, diz o seguinte: visto que ninguém conhece o futuro, quem me poderá dizer o que vai acontecer? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, a sua palavra, ó Deus, foi lida, a sua mensagem foi iniciada, ó Deus. Então que o Senhor venha estar, Pai, agora entrando em nossos corações, nos conduzindo diretamente para aquilo que o Senhor quer que seja feito, Pai, e para aquilo que o Senhor quer que seja falado. Não permita, Pai, que de maneira alguma o meu eu venha estar aparecendo aqui, Pai, o que o eu de todos aqui presentes, Pai, venha estar assumindo o lugar da sua glória. Então, por favor, Pai, queime em nossos corações e abra os nossos entendimentos, Pai, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer trabalhar hoje, Pai. Por favor, Pai, por favor, Deus, deixe nosso entendimento livre e desimpedido para entender exatamente o que o Senhor quer dizer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tendo esses dois textos em mente, tendo esses dois textos como base, a gente acaba se deparando com algumas questões da nossa vida, pois nós sempre pensamos que as coisas darão certo. Assim como num filme, onde o mocinho constrói todo um enredo e que um herói também é sempre açoitado, apanha, mas no final vence.
nós acreditamos que a nossa vida, quando as coisas começam a dar errado, isso vai acontecer também. Nós achamos que quando os problemas vêm aparecer, quando as ondas começam a ficar muito agitadas e o barco que nós estamos começa a balançar, quase jogando para fora, nós acreditamos que é exatamente naquele momento, quando o nosso temor está quase no limite, as coisas vão se acertar. Mas e se não consertar? E se aquele momento que você esteja passando seja da vontade de Deus? Pois nós acreditamos que aquele momento ruim foi por algo que fizemos, foi por algo que pensamos, mas e se Deus está por alguma razão te forjando ou lapidando o seu caráter, o seu ego, o seu orgulho, te lapidando por alguns momentos? Por que é que nós pensamos e por que é que temos as convicções de que quando as coisas estão fugindo de controle e quando as nossas mãos não mais alcançam, elas irão se resolver? Parece que as cenas de Hollywood tomam a nossa mente de uma maneira a nos deixar confortável e esperançosos em meio a algumas situações, porque não acreditamos de fato em Cristo, mas é porque nós já vimos tantas vezes aquilo acontecer, porque isso está acontecendo agora e vai se resolver para mim também. Pense lá no povo saindo do Egito, com Moisés conduzindo aquele povo, e quando eles param de frente ao mar, e se o mar não se abre e o faraó os alcançasse? Seria Deus injusto com aquele povo? E se aquela doença que você tanto ora para Deus para que ela seja curada, não se cure e você padeça e morra? Foi Deus injusto? E se todo aquele empenho, aquela vontade que você tem para com seu filho, já em questões futuras, ou para com sua esposa e marido, não se cumpra essa expectativa? Seria Deus injusto de alguma maneira com você? Ou será que as coisas estariam fugindo do controle das mãos de Deus? Pois nós sempre tendemos a acreditar que se as coisas estão na mão do Senhor, vão dar certo como nós queremos e não como o Senhor quer. Pois, meu Deus, eu sou tão bonzinho, eu faço caridade, eu faço tantas coisas, então por que o Senhor não vai cumprir com a minha vontade? Nós acabamos sendo tragados a pensar, como lá na história do filho pródigo, que ele sai, passa por diversas situações, cai ali no lamaçal, se arrepende e volta. Você pai, você mãe que tem um filho, já pensou se seu filho entra no mundo das drogas e ele não se arrepende, não volta? E a história do filho pródigo não se repete em sua vida e você tinha toda a fé de que aquilo aconteceria e aquilo não acontece. Você, diante de tal situação, ainda seria encontrado fiel pelo Senhor? Ou você naquele primeiro momento estaria já logo murmurando, achando que todas as coisas se voltaram contra ti, que Deus não mais está no controle das coisas e que agora você está jogado ao acaso? Pois no texto anterior de Eclesiastes que nós lemos, Salomão diz que as coisas estão à sorte e ao tempo. Mas nós devemos entender que quando Salomão escreve que todas as coisas estão à sorte e ao tempo, a sorte deve ser entendida sob provisão divina ou vontade de Deus. Pois, como nós sabemos, o salmista afirma que o Senhor escreveu em suas mãos todos os nossos dias e nos guia por todos os dias. Lá em Isaías, o Senhor diz que Ele é o Senhor que fez o bem e faz o mal calamitoso. Não estamos dizendo o mal moral no sentido de pecar, mas a enfermidade, a doença, também é provisão do Senhor. E nós não conseguimos entender, pois como um Deus tão bom, um Deus tão zeloso, pode nos fazer passar por momentos tão ruins. Ao lermos o texto tão lindo do Salmos 23, quando dizemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós sempre pensamos que o Senhor irá nos prover alimento, irá nos prover moradia, irá nos prover segurança, saúde, mas nós nunca pensamos que o Senhor também irá nos prover momentos ruins. Que o Senhor irá te jogar ali no momento de forja, no fogo, para que você seja lapidado. Nós nunca pensamos que os momentos difíceis existirão em nossa vida, porque nós temos uma tendência a acreditar que
que sempre as coisas ocorrerão como nós queremos. E isso é um tanto quanto dificultoso para a gente acreditar. Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao 16, diz o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, faremos e viveremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Eu até coloquei um pequeno glossário aqui sobre o que significa vanglória. É o convencimento nem sempre fundamentado na realidade. Algo que depende puramente dos próprios méritos, qualidade ou talentos. Ou seja, é a mesma coisa que vaidade ou soberba. Nós sempre tendemos a crer que aquilo que planejamos vai acontecer como se nós fôssemos os senhores do tempo, fomos os senhores da nossa própria vontade, da nossa própria vida. Então, se eu planejo que eu vou estar aqui agora para que no ano que vem eu já consiga ter a minha casa própria, meu carro, isso vai acontecer porque eu vou fazer por onde? E se não? E se a vontade de Deus não for essa? E se aquele plano que você tem como meta de vida não for a vontade de Deus? Como será que nós seríamos encontrados diante de tal situação? Ficaríamos orgulhosos de entender e aceitar a vontade do Senhor? Ou seríamos aquela pessoa que de prontidão viraríamos as costas? Assim como Jonas, naquele momento, tinha como seu principal foco fugir de Nínive. Mas lá está tudo ruim, eles não são merecedores de sua palavra, Senhor, eu não vou pregar lá, eles vão tentar me matar. O que o Senhor fala? Você vai para lá. Jonas ali no alto de sua arrogância e prepotência faz o quê? Não vou para Tarsis, é para lá que eu quero ir. E o Senhor coloca ali Jonas naquele barquinho, então é acometido por uma tempestade e as tribulações vêm, tudo vai dando errado ali. E o povo fala: tem alguém que pecou contra o Senhor aqui nesse barco, não é possível. Por que a maré está se voltando tanto contra nós? E dentro daquele momento, daquelas circunstâncias, eles pensam: deve ser Jonas. Nós viajamos sempre e nunca aconteceu isso conosco, hoje ele está aqui, isso está acontecendo. Então, toda aquela tripulação daquele barco se junta e joga Jonas para fora. E Jonas cai ali no mar, em meio àquela tempestade, com todas as ondas o encobrindo. Ele vem engolido por um grande peixe que o leva para Nínive, para onde o Senhor disse que ele iria. E ele, no alto de sua prepotência, dizia que não, queria para Tarsis. Será que a nossa vida não está correndo para esse mesmo lado? Será que nossos planos estão seguindo exatamente para onde nós queremos e não exatamente para onde Deus quer? Pois nós a todo momento puxamos a corda para o lado que nós desejamos, para o lado que nos é favorável. Pois o Senhor muitas vezes nos coloca em situações que nos são indigestas, situações que nos são desconfortáveis, nos tira da nossa zona de conforto. E isso não é algo que ninguém quer passar, não é algo prazeroso, não é algo que vai te deixar feliz, ou que vai te fazer jubilar e gritar de alegria e querer contar para outras pessoas. Pelo contrário, você a todo momento vai estar reclamando, você a todo momento vai estar maldizendo o nome do Senhor, você a todo momento vai estar ali criticando todas as coisas que estão acontecendo contigo. E por muitas vezes nós não conseguimos entender isso como provisão divina. Porque se o Senhor é quem faz os dias bons, por que Ele não pode fazer os dias ruins? Nós temos afirmações diversas, que a glória do Senhor, que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor se renova a cada dia, um dia contra outro dia, que o choro dura uma noite, que a alegria vem pela manhã. Cantamos isso em diversas canções e falamos isso como quase um mantra, mas quando nos encontramos nessas situações, perecemos. Temos as nossas próprias vontades, nossas próprias forças como o eixo principal da nossa vida. Não deixamos o Senhor agir. Coloquei uma indagação aqui para conduzirmos a mensagem. E se Deus faz todas essas coisas para que nós nos rebaixemos à insignificância que nos é inata enquanto criaturas
e servos. Por muitas vezes nós não percebemos, mas o nosso ego acaba tomando a frente e a fronte de tudo aquilo que nós fazemos. Pois, ao planejarmos, ao escolhermos, ao determinarmos coisas sobre nossas vidas, achamos que aquilo é a vontade de Deus e que aquilo vai acontecer como escolhemos. Os irmãos do louvor, eu vou utilizá-los como exemplo, pois eles entenderão, e creio que os irmãos conseguiram entender também. Todo momento de ensaio, nós vemos aqui, oramos, pedimos direção ao Senhor pelas músicas, pedimos que o Senhor nos conduza como Ele bem queira. Ensaiamos as músicas, preparamos arranjos, fazemos algumas coisas diferentes, ensaiamos, ficam tudo muito bem, fazemos os ajustes minuciosos, e chega na hora do culto, erramos a música. E tudo sai das nossas mãos, sai fora do controle, e a gente acaba se encontrando falando, nossa, a gente ensaiou tanto, ficou ruim. A gente treinou tanto, aquilo que a gente fez que era tão simples, na hora não saiu. O André passa por isso sempre, coitado. A gente pensa muito as músicas e acaba ficando vários solos diferentes, aí ele planeja vários solos, chega na hora ele esquece. Eu vou iniciar a música ali na introdução, esqueço como que é, tenho que perguntar para ele, para o Lucas, como que é. O Marcos esquece o tempo ali, o Júnior e a mãe, a gente esquece onde é a frase da música para cantar. Então isso acontece em nossas vidas. E é constante, meu irmão. Pense em sua vida aí, quantas vezes você tinha planejado de fazer algo e se programou quase que a semana inteira e chegou na hora e saiu tudo errado. Você vai, convida amigos, convida parentes, fala, vamos fazer um churrasco em casa, vamos fazer um almoço, vamos bater um papo, você programa a sua semana inteira, deixa aquilo tudo bonitinho, chega na hora você queima o arroz, o frango queima, fica sem sal no feijão, dá tudo errado. A gente já pensa logo, mas meu Deus, o que está acontecendo? A gente programou tudo tão bonitinho, foi tudo tão bem elaborado e fugiu do controle. Nós não conseguimos pensar que, será que Deus não fez aquele momento justamente para que você tenha mais comunhão com as pessoas que estão ali perto? Você já viu que quando algo dá errado, as coisas se tornam ainda mais legais e gostosas de participar? Quando você vai para um almoço, que por alguma razão algo dá errado, você vê que todo mundo se junta para ajudar a fazer aquela comida novamente. Todo mundo se oferece dentro daquilo que pode. E por muitas vezes, se aquilo não acontecesse, cada um sentaria no seu lugar com o seu pratinho, comeria, vocês conversariam, aquele momento de comunhão não aconteceria. Então, nem sempre quando as coisas estão fugindo do seu controle, meu irmão, estão ruins aos seus olhos, elas de fato estão ruins. Às vezes é só seu prisma de visão que está um tanto quanto negativo. Mas o Senhor ainda está com o controle de tudo. Vivemos atualmente uma situação cujo qual isso se faz notório. Temos aí o Covid, uma pandemia que eu imagino que ninguém dessa geração imaginou que passaria. Pois vimos nos livros de história a gripe espanhola, a peste bubônica. Nós nunca imaginaríamos que passaríamos por uma situação tão parecida, cujo qual o mundo seria acometido por uma doença que todos ficariam com medo. Eu não sei se você já parou para pensar, meu irmão, quantas pessoas que durante esse momento de pandemia retornaram a conversar com familiares que já não conversavam, amigos que por alguma razão perderam a amizade ou discutiram, se tornaram distantes nesse momento de pandemia, retornaram. A convivência ficou mais tênue, mais próxima, mais perto, mais calorosa, porque o medo nos acometeu. Ficaríamos com medo de perder aquela pessoa que tanto gostamos. Então os momentos que nós passamos junto com as pessoas agora se tornam muito mais valiosos, nos aproximamos mais. Então, em meio a todo o caos, em meio a toda a calamidade, em meio a toda a turbulência, o Senhor ainda nos proporciona coisa boa. Por mais que nós não entendamos aquilo. E ficamos ainda um tanto quanto duvidosos e temerosos quanto à situação, porque achamos que o Senhor não está no controle de tudo. Mas as evidências são tantas, meus irmãos. E nós ficamos ainda assim, questionando, somos teimosos. Pois se não está exatamente como eu quero, não está certo. Mas me diga, irmão, o que é certo? O que é o certo? O certo é aquilo que está dentro das suas vontades ou o certo é aquilo que o Senhor quer? Reflita nisso. Eclesiastes 7,14 diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas
podem for ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra algo ou coisa sobre o seu futuro. Pense em você, meu irmão, se você soubesse que no dia 10 de junho, uma data aleatória aqui, desse ano você ganharia na Mega Sena. Que alguém ia chegar com o bilhete, ó, toma aqui, que esse bilhete é seu, e o Senhor te revelasse, ó, o prêmio é seu. Como você viveria em sua vida a partir desse dia? Algumas pessoas provavelmente abririam mão já do seu emprego, já começariam a fazer planos do que fariam com o dinheiro, provavelmente já se tornariam soberbos ali no seu alto do egoísmo, já se isolaria, manteria segredo das pessoas para que ninguém descobrisse sua vida estivesse segura, se tornaria uma pessoa totalmente orgulhosa, pois já começaria a falar que vai fazer, que vou fazer isso, vou comprar aquilo, eu vou viajar para não sei para onde. Então teríamos em nossas mãos o controle de tudo. E o Senhor, para nos trazer a insignificância que nós somos, faz com que os dias bons e ruins aconteçam. Justamente para que a gente não tenha certeza sobre como será o nosso futuro. Só sabemos que estaremos dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas que aos nossos olhos, a primeiro momento, pode não ser boa, perfeita e agradável. Se tivéssemos certeza de como tudo seria em nossas vidas, se você tivesse certeza de como as coisas seriam dia após dia, já tendo a convicção daquelas coisas, provavelmente, meu irmão, você seria uma pessoa totalmente diferente. Você provavelmente não se importaria muito com o que as pessoas pensam sobre ti, pois você sabe que independente do que você faça, aquelas coisas vão acontecer. Então você não se importaria de destratar alguém, em tratar com desdém alguma pessoa, fazer algum tipo de maldade, passar por cima, pisar nas pessoas para chegar naquele objetivo. Pois você saberia que aquelas coisas exatamente aconteceriam. Não teria por que eu me importar com ninguém. Se eu sei que amanhã eu vou receber uma proposta da Petrobras para ser o seu novo CEO, não me importaria com mais ninguém. Pois eu teria tudo em minhas mãos. Eu sei que independente do que eu faça, se eu vou ser um bom filho, se eu vou ser um bom amigo, um bom irmão, um bom aconselhador, não importa, eu vou estar no meu emprego, tudo certo. Queremos ou não, irmãos, nós temos como segurança e como convicções de nossa vida o dinheiro. Nós nos sentimos bem confortáveis com as coisas dentro do controle quando estamos bem financeiramente. Você muito dificilmente verá alguém dizendo que as coisas estão tudo bem quando o dinheiro estiver faltando. Pode estar todas as coisas muito bem, os filhos com saúde, todo mundo feliz. As contas podem estar atrasando, mas você está com saúde, está respirando, está andando. Sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido estão bem. Mas se o dinheiro falta, todas essas coisas são totalmente ignoradas e as coisas que ganham valor são somente as financeiras. Você tira todo o foco daquela alegria que você tem de estar com Cristo e pensa, mas meu Deus, como que eu vou pagar a conta? A elétrica vai cortar minha luz, a Sabesp vai me deixar sem água, eu vou ficar sem internet, como que eu vou fazer? E a gente não consegue focar nas coisas que de fato importam. Nós nos tornamos tão mesquinhos e soberbos a ponto de invalidar tantas relações humanas que hoje em dia, eu converso muito isso com a Sabrina e com as pessoas mais próximas de mim. Quando você vai quando eu vou na rua, eu fico notando muito os adolescentes que por muitas vezes estão sentados na mesma mesa ou próximos e não se conversam. Acho que eu conversava, foi com o Lucas Graça, se eu não me engano, há dias atrás, quando a gente saiu do culto, foi para a praça, e a gente falava do contato de uma pessoa com a outra, como que é hoje em dia. As pessoas estão totalmente próximas, mas totalmente distantes. Estão uma do lado da outra e se comunicando pelo celular. Aquele contato próximo, íntimo, se perdeu. Pois nós invalidamos tanto o humano como um todo que agora temos como principal, como foco da nossa vida, piorem as tecnologias, os meios de comunicação. Invalidamos todas aquelas coisas que o Senhor nos proporciona dia após dia. Meu irmão, não existe tecnologia nesse mundo que vai superar. Não existe o poder de um abraço. Você pode estar passando por aquele dia ruim, péssimo, que você está lá no chão. Meu irmão, não existe palavra nesse mundo que você vai receber pelo celular
que vai superar um abraço de alguém. Há momentos que você vai estar tão conturbado, com sua mente tão em pranto, tão assim, já sem controle, que a pessoa não precisa nem te falar nada, ela chega a te dar um abraço e você entende exatamente o que ela queria dizer. Poderia te mandar um texto de 30 páginas que aquilo não te faria tanto sentido quanto um abraço. Então as coisas que têm valor a gente vai deixando de lado e vamos colocando valores naquilo que não deveriam ter. Nós ficamos temerosos ante todas as coisas porque nós temos o nosso braço forte, as nossas forças, como o princípio de tudo, como o controle de tudo. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, disse o Senhor dizendo, planos de fazê-los prosperar e não te causar dano, planos de dar a vocês esperança no futuro. Meu irmão, se o Senhor está dizendo aqui, afirmando claramente, se é Ele que sabe os planos que tem para você, é Ele que sabe o caminho que você irá percorrer, é Ele quem te dará a esperança, qual é o seu medo de confiar no Senhor? Por qual razão você ainda fica insistindo em lutar com as próprias forças, em fazer as coisas segundo a própria vontade, em batalhar segundo os seus próprios desejos e anseios, e não coloca o Senhor como o principal de sua vida? Nós não gostamos de assumir defeitos pessoais. É igual numa entrevista de emprego. Sempre que perguntam para as pessoas qual é o seu defeito, não, sou muito perfeccionista. Ninguém vai falar eu sou fofoqueiro, eu sou mentiroso, eu não sou uma pessoa confiável não. Ninguém vai dizer isso na entrevista de emprego, porque nós nunca vamos assumir os nossos erros e defeitos mais pejorativos, aquilo que de fato nos derruba. Nós vamos sempre pegar uma coisa que é muito tranquila. Qual é a sua qualidade? Eu sou perfeccionista. Isso é defeito, sou perfeccionista também. Sempre vão pegar coisas que são ambíguas, que não nos envergonham. Então nós temos sempre isso sobre nós. Um desejo, uma autoestima muito elevada. Por autoestima entenda-se um conceito sobre si mesmo, de ser uma boa pessoa. Mas, quando ninguém está te vendo, como Deus te vê? Será que naquele momento que você está sozinho, você é essa pessoa que as pessoas te enxergam? Você é essa pessoa bondosa como todo mundo te vê? Você é essa caricatura que você cria de si mesmo para conviver em sociedade? Como será que o Senhor te vê? Pois é Ele quem irá te julgar. Para que sejamos tranquilos, o salmista no capítulo 37, no versículo 5, diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você precisa de mais alguma informação, de mais alguma palavra, para que te dê certeza de entregar seu caminho ao Senhor e confiar nele plenamente? A Bíblia nos é tão contundente para dizer isso. Confia no Senhor, meu irmão, e Ele tudo fará. Não é uma coisa ou outra, Ele tudo fará. Eu deixei mais alguma pontuação para a gente caminhar para o final aqui. Que a dependência do Senhor implica fraqueza. E no plano espiritual, quanto mais fraco a carne se encontra, mais forte estamos em Deus. E uma passagem icônica do apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 12:10: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Por quê? Quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Algumas passagens estão: quando penso que eu estou fraco, é aí que estou forte. Então, meu irmão, por que lutar com as forças dos próprios braços? Por que achar que você é suficiente para tudo? Reduza um pouco a sua insignificância. Entenda que nós somos meras criaturas de um Deus
divino, de um Deus supremo, de um Deus infinito e eterno. Você não está abrindo mão de si mesmo por uma estátua, você não está abrindo mão de si mesmo por um outro homem, por alguma palavra falha, você está abrindo mão de você pelo Senhor. E Ele quem criou todas as coisas, Ele quem governa, é Ele quem chama cada estrela pelo seu próprio nome. Então, meu irmão, confia nesse Senhor. Como versículo final, estaremos lendo Isaías 41, 13, onde o Senhor vai nos dar o ultimato sobre confiar nele. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Meu irmão, é o Senhor que te toma pela mão, e é Ele quem faz o compromisso contigo de te manter em segurança e te dá esperança por todos os dias de sua vida. Então, abra mão de si mesmo. Tente pelo menos dia após dia entregar-se ao Senhor e tirar das forças dos seus braços. Pois se Ele prometeu, Ele fiel e justo para cumprir. Amém? Você reflita nisso nessa noite. Senhor Deus e Pai, Sua palavra foi apresentada aos corações. Tudo aquilo que o Senhor, Pai, preparou para essa noite, Pai, para as pessoas que aqui estavam, Deus, foi pregado. Obrigado, Deus, por o Senhor ter nos permitido ouvir mais do Senhor e aprender mais do Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui presente, Pai, por todas as pessoas que também nos acompanham pela transmissão, Pai. Obrigado por todas as vidas, Pai, que foram atingidas por essa mensagem, Deus. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter trazido essa mensagem ao meu coração, que eu não fazia noção do que seria falado, Pai, mas o Senhor, através de minha boca, falou tudo que o Senhor tinha planejado, Pai. O Senhor sabe, Deus, o Senhor o sabe, Pai, o quanto essa mensagem foi do Senhor e o quanto o Senhor a preparou, Pai. Pois de mim nada seria feito, Pai. Te somos gratos por tudo, Pai. Te pedimos para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. A sabedoria que vem do alto, para que nós possamos compreender de que o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos guarda, Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Nos ajude a confiar em Ti, Pai. Mesmo quando a confiança nos estiver faltando, Pai, que nós possamos confiar no Senhor. Nós possamos nos entregar inteiramente, Pai, e plenamente a Ti. Guia os nossos corações, guia o nosso caminho, Pai, sobre a reta justiça, e guia os nossos pés, Pai, como o Senhor lá diz em Salmos. Que nós não venhamos a nos desviar, Pai, de momento nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda. E que se por uma razão, Pai, nós venhamos a cair, que o Senhor nos dê a mão para levantar, nos dê força para conseguir continuar na jornada contigo. Coloque sobre nós o seu fardo, o seu jugo que é suave. Nos tire todo o peso do pecado, todo o peso, Pai, do mundo, tudo aquilo que nós carregamos sem necessidade, Pai, nossas tralhas. Nos limpe, nos dê roupa nova, coloque aliança em nossos dedos para que sejamos um contigo, Pai, assim como o Senhor e Cristo é um. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, por mais que nós não mereçamos, por mais que nós sejamos falhos, pecadores, pessoas desprezíveis, o Senhor ainda assim entregou o que o Senhor tinha de melhor, Pai, a plenitude da criação que é Cristo, para morrer naquela cruz por nós, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Por favor, Deus, por favor, Pai, ouça essa oração, Deus, e trabalhe em nossas vidas, pois eu faço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Temos aqui alguns aniversariantes dessa nossa semana. Dia 5 foi a Dona Zilar com o seu cordeiro? Isso? Vai ser? Aí dia 5 não chegou ainda, né? Misericórdia. E dia 7, o Jonas. O Jonas aqui? Que legal. Então temos nossos aniversariantes dessa semana aí que vai ainda se iniciar. E graças a Deus, na verdade, já se iniciou hoje, né? A semana iniciou no domingo. Então teremos Dona Zilar e o Jonas. Que os irmãos estejam em orações por eles nessa semana, para que as datas do Senhor, assim nos permitir, passem com alegria e em família, um momento de comunhão.
Os irmãos vão em paz, uma ótima semana a todos, que o Senhor Deus os conduza segundo a sua própria vontade, nos caminhos corretos da sua palavra. Irmãos, fiquem com Deus e até a próxima. Só para avisar os irmãos que a gente não vai ter o culto de estudo nessa terça-feira também, mas domingo já tem escola dominical. Então domingo, 9 horas, escola dominical, aqui na igreja, 7 horas da noite, culto de adoração, mas essa terça nós não teremos o estudo bíblico, nem a reunião de oração, amém?